Uma boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez é uma satisfação, uma alegria estarmos mais uma vez aqui, em nome de Jesus. Podemos ajudar aqueles que não têm condições de participar de uma reunião como essa. Então, vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos, que a gente sabe que está precisando, e nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. O assunto de hoje, formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida que ele não pôde se fazer por si mesmo, e se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Comentário de Kardec. A razão nos diz que o universo não pôde se ter feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Como Deus criou o universo? Por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa que essas belas palavras do Gênesis. Deus disse: que a luz seja, e a luz foi. Olha, fantástico, né? Esse livro. Então, nós estamos vendo que o universo é um grande pensamento. Já se foi dito isso através da doutrina espírita, porque o pensamento é que cria. E na primeira questão do Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá que é Deus, né? E a resposta é taxativa para nós. É o Criador de tudo. Tudo que existe parte de lá, de Deus, dessa inteligência suprema. E é tão interessante isso daí, a gente tem que ser mais observador em relação à natureza, em relação às coisas divinas. E isso é tão interessante que, por exemplo, Chico Xavier, ele falou de outros planetas. Como a gente não viu eu não vi, particularmente eu não vi o Chico Xavier falar, mas está sendo ventilado na internet, inclusive, que ele veio da constelação onde os espíritos foram expulsos de Capela, porque eles estavam atrapalhando o progresso do planeta, e vieram para cá. Inclusive fala-se do Dr. Bezerra de Menezes, que eles inclusive levantaram uma guerra nuclear naquele planeta, e Chico Xavier, segundo alguns estão falando na internet aí, também era de lá, um participante. Mas nós vamos ver isso no livro Renúncia. A Alcione era da constelação de Sírios. E ela reencarnou porque ela amava muito um homem, que a gente sabe que é o Padre Carlos. Olha a trajetória. E ela quis reencarnar para ajudar ele. E como ela já tinha superado as interferências que o corpo físico muitas vezes age no espírito, ela tinha superado o sexo. Então eles chamaram ela para conversar, tiveram uma reunião que aconselharam que ela não reencarnasse, porque ela ia reencontrar com ele e fatalmente eles iam chegar ao sexo, porque ela vinha como mulher e ele era homem. Mas olha como os espíritos são inteligentes e preparam a nossa vida, que nada existe por acaso. Está dizendo aqui que não é acaso, e o acaso realmente não existe. Ela reencarnou, ele já era um sacerdote, que já tinha feito os votos, né? Mas houve um encontro ali, ela cuidava da mãe dela e despertou o amor espiritual. Porque paixão é uma coisa, amor é outra, despertou o amor espiritual. O que aconteceu? A mãe dela, doente, foi uma barreira para que ela não fosse morar com o sacerdote, porque ele se declarou a ela. E ela também, ela correspondeu. Só que ela disse que primeiro ela ia cuidar da mãe dela. Quando a mãe dela desencarna, ele tinha mudado de região. Aí ela se decepciona e entra como freira. Mas no fim, quem quiser leia o livro. O final do livro é fantástico. Há um encontro dos dois no livro, porque é a trajetória. E nós vamos ver um outro livro também interessante. Trajetória de uma Alma, do irmão José, contando 5 reencarnações do mesmo espírito. Por que nós estamos falando de reencarnação? Porque nós somos extraterrestres, nós já falamos aqui.
Nós vimos no livro dos Espíritos que fala que a primeira encarnação nossa não começou na Terra. Aqui começou na Terra algumas, é exceção. Olha só para vocês verem. Cada coisa que tem, né? É Deus na nossa vida. É o nosso Pai. Todos nós somos privilegiados de estarmos aqui e a gente ter essa doutrina para nos direcionar. Podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Isso é exato, mas o que é absurdo é crer-se em sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente se lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Olha que maravilha! Eu lembro quando apareceu o cometa Halley, né? Que acho que quase ninguém viu devido ao tempo. Teve gente que se assombraram, né? Ficaram doentes. Tem um amigo meu que é psiquiatra, ele falou, veio uma porção de gente aqui para tomar inclusive medicamento, tá com medo de acabar o mundo. Então, quer dizer, a doutrina espírita tira essa superstição. Ela quebra a superstição. Então, a influência não é como a gente pensa, mas tem influência porque no livro O Consolador, do Emmanuel, ele vai falar da influência dos astros, e inclusive o nome tem influência. Muitas vezes a gente pensa em colocar o nome, por exemplo, num filho, e depois a gente muda de ideia. Ou a gente já programa aquele nome antes dele nascer. Olha só que coisa. Tudo tem uma interferência espiritual benéfica. Muitas vezes nós desviamos, mas tudo é para o nosso bem. Tudo é para melhorar a nossa vida. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Olha aí, mais uma vez, a doutrina espírita mostra para nós que nós temos que ter discernimento. Nós não precisamos acreditar em tudo que a gente ouve, inclusive de pessoas que se dizem espírita, principalmente se for médium. Nós precisamos questionar bastante, justamente por causa disso daqui. Tem pessoa que conhece tudo, que fala tudo. E aí no livro dos médiuns está escrito lá que os espíritos vão meter, aproveita a ingenuidade da pessoa, às vezes um momento de fragilidade da pessoa e começa a falar coisas que não tem sentido, não existe. Formação dos mundos, visão espírita. A visão espírita sobre a formação dos mundos, detalhada nas respostas dos espíritos superiores a Allan Kardec, difere fundamentalmente de uma explicação puramente materialista. Ela apresenta um processo contínuo, inteligente e com uma finalidade moral, governado por leis divinas e executado por agentes espirituais. Olha só, né, Eduardo? Então está aqui para nós, ó. Ela não é uma explicação materialista, porque o fundo vem de lá para cá. A realidade é espiritual. Então, a matéria, ela vem bem depois. Primeiro a parte espiritual, depois a matéria. Inclusive nós. Primeiro nós somos espíritos, para depois ocupar um corpo físico. Mas nós deixamos o corpo físico, continuamos sendo os espíritos, continuamos vivendo, continuamos pensando. Então está aqui. Ela apresenta um processo contínuo inteligente e com uma finalidade moral governada por leis divinas e executado por agentes espirituais. Aí nós vamos de novo no livro Evolução em Dois Mundos dos co-criadores em plano maior, que são os espíritos superiores, os mestres, e dos co-criadores em plano menor, que somos nós. Nós fazemos parte desse contexto, todos nós. Por isso nós somos importantes. Nós não devemos ser orgulhosos, nem nos vangloriarmos, porque nós estamos temporários aqui, mas nós somos importantes na obra de Deus. Todos nós temos a nossa utilidade. Pontos centrais. O ponto de partida, o fluido cósmico universal.
Tudo no universo se origina de um elemento primordial, o fluido cósmico universal. Ele é a matéria-prima de toda a criação, a substância da qual Deus extrai todas as coisas. Esse fluido preenche o espaço infinito e se apresenta em inúmeros estados de modificação e condensação, desde a eterização mais pura até a matéria mais densa e tangível que conhecemos. Então, olha só, está bem explicado para nós já falamos sobre o fluido cósmico universal. Aí nós vamos ver a transfiguração de Jesus, que ele ficou transparente. Por quê? Porque ele tinha total controle sobre a matéria. Processo de criação, vontade divina e ação dos espíritos. A formação de um mundo não é um acidente, mas um ato de criação direcionado. Vontade de Deus. A causa primária de tudo é a vontade de Deus. É essa vontade que impulsiona as leis universais da natureza. Olha que coisa maravilhosa. A Caminho da Luz, do Emmanuel, vai trazer a noção para nós disso tudo aqui. Inclusive, há muitas teorias de como a Terra chegou ao ponto que ele chegou, não as que estão nos livros espíritas, mas as que estão fora, além, e que convergem para aquilo que a gente aprende na doutrina. Então, já há esse tipo de elucubração científica de que houve alguma interferência para que a Terra poder gerar a vida como ela faz hoje. Sim. A finalidade dos mundos. Morada para a evolução espiritual. Esse é o ponto mais importante da doutrina. Os mundos não são criados sem propósito. Sua finalidade principal é servir de morada para os espíritos, oferecendo-lhes um campo para a evolução intelectual e moral através de sucessivas reencarnações. Isso leva diretamente ao conceito da pluralidade dos mundos habitados. Olha que coisa linda. E nós também não somos criados sem um propósito. Todos nós fomos criados com um propósito na vida. E todos nós estamos reencarnados e nós temos um compromisso espiritual conosco mesmo. E tem um propósito na nossa vida. Qual o propósito da nossa vida? A gente viver cada vez melhor e a gente chegar àquela condição de anjo que está no livro dos Espíritos. E mais uma vez lá na Bíblia, vós sois deuses, vós podereis fazer o que eu faço e muito mais, Jesus. Quer dizer, nós temos a capacidade dentro de nós, nós vamos desenvolvendo aos poucos. E a gente sempre tem que analisar uma coisa, quando a gente cometer alguma coisa que contrarie a nossa consciência, que começa a mexer conosco, nós começamos a perder o sono, vamos lembrar de Jesus. Vamos lembrar do filho pródigo, que sempre quando ele voltou, o pai dele estava com os braços abertos. Deus sempre nos aguarda. Basta que a gente se movimente para isso. O Espiritismo afirma que a vida existe em todo o universo e que os mundos são classificados de acordo com o grau de adiantamento moral e intelectual dos espíritos que os habitam. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, como a Terra, onde o mal ainda predomina e os espíritos vêm para sofrer e aprender, corrigindo faltas passadas. Mundos de regeneração, onde o bem começa a sobrepujar o mal, são mundos de transição para os espíritos que já se purificaram. Mundos ditosos ou felizes, onde o bem reina soberano e não há mais expiações dolorosas. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros que alcançaram a perfeição relativa. Então, nós vamos chegar aqui, nesses mundos celestes. Então depende tudo de nós. Aí muitas vezes a pessoa fala, a doutrina espírita, ela prega a reencarnação. Então a pessoa se acomoda. Pelo contrário, quando nós sabemos que a nossa trajetória é uma trajetória de luz, que nós podemos alcançar aquela paz, aquela alegria, aquela satisfação que muitas vezes a gente não tem e a gente tem esporadicamente, nós vamos nos esforçar para sair o mais depressa que a gente puder
de um planeta inferior para um planeta superior. Nós já passamos por lugares piores do que nós estamos hoje. Nós somos privilegiados, inclusive, de estarmos na Terra, de termos todos esses conhecimentos. Muitos lugares, muitos planetas atrasados não têm isso ainda. Mas o que acontece? São espíritos em evolução. Por isso nós somos todos irmãos, independente de posição. Mas nós estamos trocando experiência e aprendendo. O verdadeiro espírito, aquele que compreende a mensagem de Jesus, ele é humilde, ele é pacífico, ele é brando. Ele se altera muitas vezes, porque nós somos humanos. Conclusão. Para o Livro dos Espíritos, A Formação dos Mundos é um grandioso poema cósmico que une ciência e espiritualidade. É um processo inteligente, ordenado e incessante, onde a matéria, derivada do fluido cósmico universal, serve como um instrumento para o espírito. Cada planeta é uma escola, um hospital ou um lar, projetado pela sabedoria divina e construído por seus mensageiros para cumprir o propósito maior da criação, a evolução de todos os seres rumo à perfeição. Olha que remate para nós aí, lindo, né? Poxa vida. Aí nós vamos ver. Pena que vai demorar, né? Vai demorar. Mas o que é o tempo? O tempo é relativo o tempo. Aí eu lembro sempre da evolução das espécies, né? Quando o rapaz trouxe lá para nós, publicou os livros, mas foi depois da doutrina espírita aquilo lá. Então, está dentro disso daqui. Tudo tem uma progressão na nossa vida, tudo. Se a gente começar a analisar, até mesmo durante essa nossa encarnação, nós vamos ver o tanto que evoluiu. Mas já estamos voltando para os livros. Exatamente. Já estamos voltando para os livros. Sim, porque o livro tem Olha, tem um livro muito interessante, chama Relatos da Vida, Irmão X. Ele fala que o livro é uma das maravilhas do mundo. Coisa linda lá. Ele vem comparando as pirâmides e tudo, e aí no final ele fala do livro. O livro é muito importante, é um documento que a gente tem. Tá bom, gente? Que Deus nos abençoe. Não importa o problema que a gente tem, importa que Jesus está conosco. E nós vamos agora pedir. Vamos focar naquilo que nos trouxe aqui. E se não tiver nada específico para nós, não estivermos precisando, vamos focar naqueles que a gente conhece e que a gente sabe que precisa. Nós somos instrumentos de Deus. Que Deus nos abençoe. Assunto da próxima semana, formação dos seres vivos. Bom, sobre o que o Nourinho falou, é bem claro, né? Tem muita gente que não acredita em nada disso. Não, só existe a Terra e não existe mais nada. Mas Jesus já falou, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não teria dito. Então, assim, existem muitas moradas para vários tipos de espíritos. A gente tem vários livros que mencionam, fala sobre Marte, o livro da mãe do Chico Xavier, Cartas de uma Morta, ela fala de Marte e de Saturno. Tem a Revista Espírita falando de Júpiter, entrevista de Kardec com espíritos que moram em Júpiter, dando muitos detalhes, né? Então, assim, o mundo, o espaço está cheio de vida, para todo quanto é lado. Tudo quanto é lado tem vida no espaço. E os cientistas, eles ficam pensando, né? Como foi criado? É o Big Bang. É o Big Bang. Tinha uma força concentrada, explodiu, começou a criar tudo isso. E mesmo que tivesse um Big Bang, quem é que fez aquela partículazinha para explodir? Né? E uma explosão ia criar aquilo? Não, né? Toda a organização, como o Eduardo mencionou, né? A Terra está a uma certa distância do Sol, né? Ela tem uma certa pressão atmosférica. Tudo isso daí proporciona a vida como a gente conhece. Agora, a gente está procurando vida em outros lugares. Pode ser que a gente demore para achar, né? Porque em Júpiter, por exemplo, não é como é aqui, né? Cada planeta tem o seu espírito e o seu corpo, vamos dizer assim, físico, entre aspas, né? O seu corpo ele é mais sutil, né? Então a gente, nessa dimensão que a gente vive, a gente não consegue, nossos órgãos não conseguem vê-los, né? Então, assim, talvez seja muito difícil a gente encontrar vida. Talvez esteja muito distante da gente ainda, né? E a Terra, eu achei interessante aquela parte, né? Louco é aquele que quer definir o tempo, né? Que ela vai acabar. E hoje se fala muito, né? O fim dos tempos, o fim dos tempos. O fim dos tempos não é o fim do planeta. O fim dos tempos é o fim do tempo daquele que quer persistir no mal,
quer continuar no mal, esse aí vai ser o final dele e vai para um outro planeta primitivo. Como a gente viu aqui, o Norinho falou, a Terra não é a primeira encarnação da gente aqui. Então a gente veio de outros mundos mais primitivos, por exemplo, e esses espíritos que persistem no mal vão para outros mundos mais primitivos, como aconteceu com o pessoal de Capela que veio para cá, né? E os mundos se regeneram também. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel ele menciona lá que Jesus recebeu de Deus, né, uma bola de fogo, vamos dizer assim, que os termos lá são outros, mas é uma bola de fogo, e ele foi moldando todo o planeta com a equipe dele, né? Então, assim, existe a formação pelos espíritos crísticos. Eles são os grandes mensageiros de Deus que acabam formando os planetas, as galáxias e tudo mais, né? Tá bom? Então, gente, é isso daí. Eu queria agradecer a presença de todos mais uma vez. E vamos em paz. Que Jesus os acompanhe e abençoe a todos nós. Obrigado. Sugestões para leitura. Obras citadas nesta palestra: A Caminho da Luz, Emanuel Chico Xavier. Cartas de uma Morta, Maria João de Deus Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos, André Luiz Chico Xavier. O Consolador, Emanuel Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Relatos da Vida, Irmão X Chico Xavier. Renúncia, Emanuel Chico Xavier. Revista Espírita 1858, Allan Kardec. Trajetória de uma Alma, Padre José e Antonieta V. Meyer. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec.